posso dar o exemplo do templo de Los Angeles. O templo na Avenida Huaseca, de Los Angeles. O templo onde eu tomei sannyas. Tem uma história meio engraçada. Em 72, quando o Prabhupada aceitou o meu pedido de tomar sannyas, então os devotos disseram que vamos te levar a um lugar onde tem bambu, para você fazer uma danda. Tem um lugar muito bom que tem bambu. E me levaram para o meu colégio. Eu acho que no final do ano 69, Prabhupada comprou uma propriedade, uma igreja, acho que era uma igreja metodista, e o bairro mudou um pouco. Então eles venderam, o Prabhupada comprou. Eu acho que isso foi a primeira compra de um templo mesmo na ISKCON, no ano 70. Então, no final de 69, Prabhupada gostava de Los Angeles, a pregação sempre era boa naquela época em Los Angeles. Prabhupada gostava muito do clima, nasci em Los Angeles. E, inclusive, se você pesquisa em database todas as pregações de Prabhupada, porque se você coloca Los Angeles, muitas vezes Prabhupada está dizendo que quanto ele gosta do clima. Los Angeles. Então, com a compra dessa propriedade, Prabhupada tomou uma decisão muito importante, uma decisão que logo depois seria problemática, mas tomou uma decisão de fazer do templo de Los Angeles sua sede. Que Prabhupada disse que estou ficando mais velho, que minha saúde não é tão boa, que eu quero morar mesmo em Los Angeles. Eu vou ficar aqui e, em vez de eu viajar no mundo inteiro, os líderes da ISKCON podem vir a Los Angeles e eu os recebo aqui. E Prabhupada estava tão entusiasmado com esse templo de Los Angeles que ele pessoalmente escolheu as cores das paredes do templo, das cortinas, das janelas, da cortina do altar. E foi um templo divino, um templo lindíssimo. Agora, tem um detalhe muito significativo sobre esse templo, que a propriedade tinha um santuário, que era a igreja mesmo, né, onde tinha a missa. E ao lado tinha uma sala grande, não enorme, mas uma boa sala, que na América, nas igrejas, se chama sala social, onde tem, por exemplo, jantares, onde tem programas entre os fiéis que não são estritamente a missa da igreja, então a sala social. Agora, quando Prabhupada comprou a igreja, todo mundo pensava como algo óbvio que eles colocariam as deidades no santuário, que era o espaço mais elegante, mais grande, era o santuário, o lugar, digamos, sagrado da igreja. Só Prabhupada disse que não. Os devotos ficaram chocados, mas como é possível, as deidades, o templo. Prabhupada disse que era mais importante que os americanos se sentissem cômodos em nosso centro, e por isso ele queria deixar o palco no santuário, os bancos da igreja, e assim os americanos podiam sentar-se
num ambiente cultural familiar para eles. Então, no segundo espaço, digamos, nessa sala social, como se chama, se fez o templo e tem muitas fotos de Prabhupada nesse templo. Inclusive, eu tomei sannyas nesse templo. E era um templo muito estático. Também tinha aquela coisa que tem na frente das igrejas no gramado, uma coisinha que com o nome do pastor, e pelo menos na América sempre tem isso. E por exemplo, o tópico do sermão, aquele domingo. E Prabhupada queria deixar isso também. E nos domingos, quando o Prabhupada estava nos Anjos e dava a conferência de domingo, ele não dava a conferência no templo. Ele queria dar na igreja, no santuário da igreja, e queria que as pessoas pudessem sentar-se e ficar cômodos. E tinha um órgão também, e Vishnu Jana tocava o órgão, e até uma vez Prabhupada tocou o órgão. Mas é muito importante e interessante que essa história não termina bem. Porque o GVC de Los Angeles, que não está mais vivo, mas que era Jaitirtha, ele queria fazer um templo opulento. Então, quando o Prabhupada estava fora, viajando em outros lugares, ele tirou todos os bancos que o Prabhupada queria e colocou as deidades no santuário contra a ordem de Prabhupada. E as deidades estão lá até hoje. Agora, pensando na psicologia do fiel, porque é toda uma área de ciência social, na psicologia, às vezes, sempre interessante, do fiel, da pessoa que se acha completamente obediente à vontade de Deus, mesmo quando não é. Então temos um caso em que Prabhupada está fazendo tudo para ser mais ocidental e os discípulos neófitos americanos estão querendo ser indianos. Como se diz em inglês, com barcos que se passam à noite sem comunicar-se. Like ships passing in the night. Então, você perguntou, né, sobre a era de ouro da Daísmo. Eu disse, acho que ontem, que podemos observar nos passatempos de Krishna, 5.000 anos atrás, e também nos passatempos do Senhor Chaitanya, que nasceu neste mundo há 531 anos atrás. A gente sempre fala 500 anos atrás, eu acho que por milhares de anos vamos falar 500 anos atrás. Mas mais cedo ou mais tarde tem que ter um ajuste, né? Então, observamos os passatempos de Krishna, do Senhor Chaitanya e de Prabhupada, que é uma primeira fase que é a mais íntima. Uma primeira fase que é a mais íntima. Krishna em Vrindavan, o Senhor Chaitanya Navadvip. O que é o Vrindavan do Senhor Chaitanya? Ele conhece todo mundo, está com sua família, está com seus amiguinhos e passatempos íntimos, locais, herói local. E assim como Krishna teve que sair de Vrindavan para salvar o mundo, e Krishna entrou diretamente nos assuntos geopolíticos da Índia, pregando em toda parte da Índia. Assim mesmo, o Senhor Chaitanya saiu de Navadvip e viajou em toda a Índia e ele construiu um movimento. Agora, Prabhupada teve uma
período nos Estados Unidos, também na Europa, na Inglaterra principalmente, um templo muito íntimo. Um templo no qual, assim como, por exemplo, em Navadvip, todo mundo conhecia Nimai Panda. Assim como em Vrindavan, todo mundo conhecia Krishna. Mas quando Krishna saía, quando Krishna, por exemplo, tinha exércitos de milhões de pessoas e viajava, ele estava em contato com muitas pessoas que não o conheciam pessoalmente. E o mesmo com Chaitanya Mahaprabhu. Assim como, por exemplo, quando Chaitanya Mahaprabhu viajava, e lemos no Chaitanya Charitamrita que milhares de pessoas chegavam, e obviamente eles não conheciam o Senhor Chaitanya pessoalmente. Então, vemos essa mesma sequência nos passatempos de Prabhupada. Que existia um tempo no movimento no qual todos os discípulos de Prabhupada conheciam Prabhupada. E Prabhupada conhecia todos eles. E os passatempos entre Prabhupada e seus discípulos eram muito íntimos. E assim como para poder entender bem a natureza de Krishna, quem é Krishna, temos que ver Krishna em Vrindavan. E assim como em Navadvip, podemos ver talvez os passatempos mais doces do Senhor Chaitanya, assim mesmo. Sugiro que temos que estudar para entender bem quem é Prabhupada. Devemos estudar Prabhupada nesse período em que ele, num sentido, um período em que ele era o mais feliz. Podemos ver, por exemplo, aquela foto famosa de Prabhupada no aeroporto de Nova York. E se você quer saber o papel... O que você está fazendo? Se você quer entender, por exemplo, o papel das devotas, nesse momento na ISKCON, tem uma foto famosa que uma discípula de Prabhupada, acho que Janaki, a irmãzinha de Jamuna, que falou para Prabhupada: o senhor não pode sair, o senhor tem que ficar conosco. E Prabhupada disse: não, eu tenho que voar para São Francisco. Aí ela roubou a passagem de Prabhupada. E tem uma foto famosa que Prabhupada está rindo muito e ela está assim, Prabhupada está sentado e ela está em cima segurando a passagem. E a ISKCON era realmente uma família espiritual. Eu entrei, peguei talvez o final desse período. Não entrei em Nova York, não era um dos primeiros. Nova York eu entrei na Califórnia. Em Berkeley, em 69. Existe uma rivalidade entre Los Angeles e Nova York, nós sabemos, né? E quando entrei no templo de Berkeley, que tinha quantos devotos? Talvez com 20 devotos, numa casa bonita, na melhor zona da cidade, quer dizer, perto da universidade, uma casa muito, muito bonita. E o relacionamento entre os devotos e as devotas era exatamente como irmãos e irmãs. As devotas não eram Maya, elas eram nossos irmãos. Inclusive, eu posso contar uma história um pouco cômica, mas é verdade. Que, para mostrar como era o ambiente social no movimento, eu acho que meu segundo dia no movimento, terceiro dia, chegaram duas meninas que eram, talvez a palavra técnica seria hippies,
não assim sujas e loucas, mas assim, como bem alternativas. E que viajavam com mochila, viajavam e que gostavam do movimento. Porque o movimento estava bem integrado com a juventude. Então eles vieram para o templo e fecharam, depois queriam ir para São Francisco. Eu era tão novinho e elas aparentemente já conheciam algo do movimento mais do que eu. Então elas perguntaram se alguém sabia onde estava, onde elas podiam pegar ônibus para São Francisco, de Berkeley, atravessar a Baía de São Francisco. Eu sabia que estudante lá, então eu levei elas assim, um quarteirão, para parar. Então chegou o ônibus e elas abordaram. E lá assim, no calçadão, eu prestei reverências a ela. Porque eu sei que são devotos, que elas entendem mais do que eu, o que estamos fazendo aqui. Então existia eu tinha 20 anos, existia esse ambiente. Eu lembro que entre devotos e devotos, primeiro que não houve nenhum caso de incastidade, ninguém caiu, não houve nenhuma atrocidade sexual. E realmente éramos todos amigos, irmãos, irmãs, e felizes, como um grupo, como uma família espiritual. E em 70, Prabhupada me mandou para Boston, Prabhupada pessoalmente me mandou para Boston para trabalhar com a produção dos seus livros. E a mesma coisa, o relacionamento entre devotos e devotas era completamente natural. Completamente natural. Eu tenho uma irmã espiritual, Rukmini, que é conhecida, agora casada com Anutama. E ela era, qual é a palavra em português? Feira. Muito boa devota, ainda é famosa como uma devota excelente. E ela, muito jovem, era encarregada do Pujari, adoração às deidades. Eu era comandante do templo e eu sempre fugia depois do almoço para estudar, ler os livros de Prabhupada. Então eu sempre, e tinha um convento, uma quadra do templo, muito bonito, com um parque bonito, verde. E então eu sempre fugia, ninguém podia me encontrar, ninguém pensava de buscar no convento. E é famoso, ela gritava, vida Ananda, e eu feliz assim. Inclusive, na revista Back to Godhead, De Volta ao Supremo, tem um artigo muito famoso do Templo de Boston. Eu estou lá e você pode ver na Peru de Sankirtan, que nem tinha um lado para os devotos, um lado para os devotos, todo mundo juntos, ensemble, estava em França pregando em francês. Todo mundo juntos e dá para ver todo mundo alegre, todo mundo feliz, uma família. Então o que eu quero dizer é que normalmente a era de ouro da ISKCON, e como teve essa explosão e muito Sankirtan, e não quero dizer que isso não fosse importante, glorioso, mas para mim os passatempos de Vrindavan da ISKCON são antes disso. Porque eu acho que em três sentidos o ambiente, podemos dizer social, no sentido de relacionamentos, em três sentidos esse ambiente caiu, se deteriorou depois do ano 70, ou a partir do ano 70. Um exemplo já mencionei, relacionamentos entre devotos, que pode ser entre devotos e devotas, e também entre devotos, porque o movimento não era tão hierárquico. Quer dizer, não era um movimento em que alguém mandava e todo mundo simplesmente seguia, senão era mais colegial, mais assim, de irmãos mesmo. Também o relacionamento com Prabhupada, que já mencionei.
era mais pessoal, menos mitológico. Como vocês podem ler no Prabhupada Lilamrita, no ano 70, alguns sannyasis pregavam que Prabhupada é Deus. E Prabhupada os expulsou do movimento. Então tem um tipo de Prabhupada é Deus pela porta traseira, como eu digo. No sentido que Prabhupada sabe tudo, porque e Prabhupada é materialmente infalível. Prabhupada é onisciente sobre as coisas materiais, tudo que Prabhupada fala, Krishna está falando. Agora, sem dúvida, Prabhupada é um devoto puro. Sem dúvida, Krishna falou muito através de Prabhupada. Porém, a nossa filosofia não é que quando você se entrega completamente a Krishna, você perde sua personalidade. Nossa filosofia é exatamente o contrário. Quando você se entrega completamente a Krishna, você desperta sua verdadeira personalidade. Você se torna mais que nunca uma pessoa única. E assim mesmo, essa ideia de que tudo que Prabhupada fala sobre qualquer tópico é perfeito, porque Krishna que estava falando, Prabhupada rejeitou isso. Prabhupada rejeitou isso. Prabhupada disse uma vez, um devoto perguntava a Prabhupada sobre algumas coisas materiais, Prabhupada disse, como posso saber eu não sou Deus? Agora, Prabhupada enfatizava, tem um diálogo muito famoso que Prabhupada teve com Jayadvaita Swami. Com Jayadvaita Swami diz que se o Guru é infalível, se o Guru sabe tudo, como é possível que às vezes parece que o Guru comete um erro, pode ser um erro de gramática, um erro de lembrar um verso, ou pode tomar uma decisão que resulta ser imprática. E Prabhupada respondeu que você não entende a perfeição do Guru. A perfeição do Guru não é de ser materialmente perfeito. A perfeição do Guru é de saber a filosofia de Krishna e de saber ensinar essa filosofia e de saber ocupar pessoas no serviço a Krishna. Então, nesse tempo, nos anos 60, quando Prabhupada morava nos Estados Unidos, e o movimento, segundo Prabhupada, era o movimento ocidental. Prabhupada não tinha intenção de voltar à Índia. Prabhupada pensava, e tem muita evidência disso, que meu mestre espiritual pediu que eu pregasse em inglês para os ocidentais, estou fazendo isso é a minha vida. Então, nesse momento, o relacionamento com Prabhupada não era apenas, digamos, menos mitológico, Prabhupada como Deus Filho, ou Prabhupada como um ser infalível materialmente. Os devotos naquela época sabiam e aceitavam que Prabhupada era um devoto puro, que Prabhupada foi enviado por Krishna para nos salvar. Todo mundo sabia disso. Ou pelo menos os discípulos que sobreviveram sabiam. Ninguém, entre os devotos fiéis, ninguém duvidava da posição de Prabhupada. Mas a sua posição não era mitológica. Era a ideia, porque os devotos conheciam Prabhupada pessoalmente, então sua ideia de Prabhupada era completamente igual à ideia que Prabhupada tinha de si mesmo. Quer dizer, Prabhupada se apresentava de certa maneira e os devotos aceitavam Prabhupada assim. Posso dar um exemplo histórico que dei ontem também, quando falava com alguns devotos. Podemos ver que essa tendência a criar uma mitologia é uma tendência humana muito comum que podemos observar na história das religiões. Dois exemplos espetaculares disso são o movimento de Jesus e o budismo. Mas eu vou me concentrar, e posso dar exemplos dos dois, que
primeiro com Jesus e depois Buda, para mostrar essa mesma tendência a criar mitologia, e depois vai explicar por que os seres humanos fazem isso, por que criam esse tipo de mitologia de um Prabhupada que mais ou menos Deus, no sentido que ele entregou sua personalidade, que nós não sabemos nada de Prabhupada, porque segundo essa ideia, Prabhupada nunca falou nada e nunca fez nada, porque tudo que ele falou era Krishna falando e tudo que ele fez era Krishna fazendo. Então o total de conhecimento que nós temos de Prabhupada é zero, ou não zero. A única coisa que sabemos de Prabhupada é que ele se entregou completamente a Krishna. E além disso, nós não temos nenhuma informação sobre Prabhupada, porque ele nunca falou pessoalmente, nunca agiu. Obviamente isso é falso. Sabemos muito de Prabhupada porque é uma pessoa e ele manifestou sua personalidade. Mas no caso de Jesus, no quarto século desta era, desde os anos 300, quando o imperador Constantino aceitou a religião cristã como religião do Império, com alguns detalhes, mas... Então, o mundo cristão, já instalado no Império, dividiu-se em duas partes. Um grupo era o grupo que pregava a Trindade. O outro grupo dizia que isso é absurdo, porque cada vez que Jesus fala de si mesmo, ele se apresenta como subordinado a Deus, menos que Deus, como apenas um filho de Deus. E os proponentes da Trindade pregavam que Jesus é Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo. Então, esse é outro grupo chamado os arianos, porque seguiam um sacerdote italiano, Arius. Pregavam que temos que entender Jesus através das palavras de Jesus. E outro grupo dizia que não, que vocês têm que entender Jesus através da igreja, que Jesus é Deus. Agora, não vou contar toda a história, porque tem uma longa história, tantos eventos, mas, afinal, no final desse século, os que pregavam a Trindade ganharam, às vezes por violência e coerção. E em todo o Império Romano, que era o mundo cristão, o cristianismo existia no Império Romano. E todo esse grande império virou um crime com pena de morte. Pena de morte, crime capital, pregar o que Jesus falou de si mesmo. Você teria sido morto pelo Estado se você tivesse pregado que quando Jesus fala de si mesmo, temos que aceitar o que ele diz. Porque especificamente nesse ponto do relacionamento entre Jesus e Deus. Agora, é interessante que Prabhupada, uma pergunta muito simples seria se devemos entender tudo no céu, na terra, através dos ensinamentos de Prabhupada, ou se devemos entender tudo menos uma coisa. Se existe um tópico importante que devemos ignorar o que Prabhupada diz e entender esse tópico de outra maneira. E esse tópico é Prabhupada mesmo. Que se devemos entender Prabhupada através de Prabhupada, ou mais ou menos como os trinitarianos ignoraram o que Jesus disse, não aceitar o que Prabhupada disse, que não sou infalível materialmente, que não sei tudo, que eu estou falando de forma infalível unicamente quando estou citando as Escrituras.
se devemos acreditar no que Prabhupada diz ou não. Pessoalmente acredito no que Prabhupada diz. E por isso, nessa era de ouro, como nós chamamos, porque Prabhupada conhecia todo mundo conhecia Prabhupada. Então, o conceito que o devoto tinha de Prabhupada era aquilo que Prabhupada tinha explicado de si mesmo. E porque todo mundo servia um Prabhupada que era um devoto puro, mas não materialmente infalível, a formação de estratégias de pregação era uma colaboração. Que Prabhupada propunha certas coisas, os devotos comentavam, eles propunham, Prabhupada comentava e era assim. Por exemplo, Prabhupada aceitou abrir um centro na 2ª Avenida 26, porque seus discípulos diziam que é lá que temos que estar. Isso é o melhor lugar em Nova York. Prabhupada aceitou que alguns discípulos pudessem viajar à Califórnia, abrir um centro em São Francisco, porque os discípulos diziam que temos que estar lá, porque algo muito importante está acontecendo com os jovens lá na Califórnia, nos anos 60. Então, o relacionamento com Prabhupada era que Prabhupada era o que é, devoto puro, santo, o líder espiritual do movimento, e Prabhupada dava muita responsabilidade aos seus discípulos a formular estratégias de pregação. Podemos observar, por exemplo, muitas fotos, Prabhupada caminhando com seus discípulos mais importantes. Nesses anos, Prabhupada está com sua roupa indiana, de sannyasi, e eles estão com sua roupa americana. E Prabhupada está completamente feliz. Ou, por exemplo, quando Prabhupada viu uma foto do meu irmão espiritual Balabanta, que foi o primeiro candidato político na ISKCON, que foi candidato para ser prefeito de Atlanta. E quando o Prabhupada viu uma foto dele num evento político que tinha paletó e gravata, o Prabhupada disse, isso está escrito por Satsarupa, num dos seus livrinhos biográficos de Prabhupada. Prabhupada disse, é isso que eu sempre queria. É isso que eu sempre queria. Que vocês sejam conhecidos como Vaishnavas americanos. E obviamente no Brasil vocês têm que ser conhecidos como Vaishnavas brasileiros. Então, o relacionamento com Prabhupada era menos mitológico, era mais científico, ciência espiritual. Os devotos viam Prabhupada como Prabhupada se apresentava. E essa compreensão de Prabhupada, oriunda de Prabhupada, dava muito mais espaço e liberdade para a criatividade na apresentação da consciência de Krishna. Não era... Então, aquele Prabhupada mitológico é ultraconservador e está muito... Ele está determinado que todo mundo seja indiano no estilo de vida, na roupa, comida, tudo. Um Prabhupada mitológico. Eu já escrevi muitos textos sobre isso, por exemplo, a famosa conversa de Prabhupada com o famoso poeta Allen Ginsberg. E Allen Ginsberg está falando para Prabhupada que o seu movimento Prabhupada, com todo respeito, não vai crescer muito porque é muito indiano. E Prabhupada disse, que é isso? Então Allen Ginsberg disse, por exemplo, a comida. Prabhupada disse, não. Krishna diz em Bhagavad Gita de oferecer frutas. Será que frutas são indianas? Vegetais são indianos? E Prabhupada assim, Prabhupada procedeu de falar de roupa, de comida, de tudo, insistindo que o estilo indiano não tem nada a ver. Quando o Prabhupada foi perguntado, isso está em Veda, está documentado, por que usamos roupa indiana? Prabhupada disse, porque vocês queriam. Eu nunca insisti nisso. Agora, quando isso virou o estilo oficial da ISKCON, e o movimento crescia muito, Prabhupada, até certo ponto, seguia a lógica de
com o time que está ganhando, não se mexe. Por exemplo, muito interessante, no ano 67 também, não sei se tudo que eu escrevi já foi traduzido, mas sobre essas coisas, mas vocês precisam ler. No ano 67 houve um grande escândalo na ISKCON, porque Kirtananda Swami tomou o sannyas de Prabhupada em 67, em Vrindavan, imediatamente desobedeceu Prabhupada. E foi uma crise, eu posso dizer. Então eu fiz um estudo sério, acadêmico, exatamente o que aconteceu, e a melhor fonte de informação é Prabhupada mesmo. Porque naquela época, a única forma de comunicação que Prabhupada tinha para a grande maioria do movimento era escrever cartas com papel, envelopes, cartas. E temos cópias das cartas. Alguns de vocês talvez não entendam o que estou dizendo. Então, Prabhupada viu o comportamento de Kirtananda, que eu vou explicar agora, como uma ameaça séria no seu movimento. E devido a isso, ele escrevia diariamente cartas diariamente a todos os líderes, avisando e fique assim avisado e explicando tudo, detalhado, explicando exatamente o que Kirtananda fez, porque esse comportamento ameaçava o movimento, como os devotos deviam responder. Então temos uma documentação muito detalhada de tudo o que aconteceu. Então, quando estudamos essa história nas palavras de Prabhupada, encontramos o seguinte. Porque é muito comum na ISKCON dizer que Prabhupada não gostou que Kirtananda usou roupa ocidental e coisas assim. O que realmente aconteceu é que Kirtananda tomou sannyas e Prabhupada deu uma ordem a ele de ir a Londres, porque tinha uma senhora em Londres que queria ajudar o movimento. E Prabhupada estava muito ansioso de abrir um centro na Inglaterra. Então Prabhupada falou para Kirtananda ir a Londres e tentar trabalhar com essa senhora. E Prabhupada também deu dinheiro para a passagem. Então Kirtananda pegou esse dinheiro e, sem pensar duas vezes, comprou uma passagem para Nova York. Porque ele se achava, segundo o Prabhupada, que agora era um devotão e que queria se mostrar como sannyasi, segundo o Prabhupada. Então o fato de Kirtananda simplesmente desobedecer Prabhupada, logo depois de Prabhupada dar sannyasa, foi o primeiro sannyasa em ISKCON, entre os discípulos de Prabhupada. E nem não é que ele pediu desculpa, Prabhupada, mas não conseguiu, estava doente, nada. Simplesmente, descaradamente, fez o que ele queria. Então foi a primeira vez na história da ISKCON que um devoto com alta responsabilidade, descaradamente, desobedeceu Prabhupada. E Prabhupada tomou isso como algo seríssimo, algo muito perigoso. Como Prabhupada mesmo explicava que isso pode simplesmente destruir todo o sistema de autoridade nisso. E quando ele chegou a Nova York, ele começou a pregar para os devotos que tinham que parar de cantar Hare Krishna e meditar no Brahman. Um probleminha aí. Então, Prabhupada mandava muitas cartas que vocês não devem seguir essa bobagem, que Kirtananda pirou, tá louco, e assim. Mas o ponto interessante aqui, que é isso?
O ponto interessante é que duas coisas Prabhupada disse não eram tão ruins. Não devo falar isso, mas uma coisa é que Kirtan deixou o cabelo crescer, tinha uma barba. Então Prabhupada disse que tecnicamente não tem uma regra contra isso. Porém, Prabhupada tinha uma determinação que o público que não pensasse que nós éramos hippies. Agora, por quê? Estou pensando em italiano. Da nostro ponto de vista. Sim, do nosso ponto de vista, estava na Itália semanas. Va bene, parliamo, amici. Que do ponto de vista de Prabhupada, isso seria um desastre. Nosso ponto de vista, do nosso ponto de vista, isso era quase positivo. Se eles vão nos aceitar, e são as pessoas da contracultura, as alternativas que entram no movimento Hare Krishna. Então, por que para Prabhupada seria um desastre que o público pensasse que fôssemos hippies? Eu acho que é uma boa pergunta. Eu acho que para entender isso, você tem que entender que a ISKCON, como se manifestou, era o plano B. Porque se você estuda, por exemplo, todas as cartas que Prabhupada escrevia da Índia, antes de vir para Nova York, e todas as cartas que Prabhupada escrevia quando chegou a Nova York, é muito óbvio que a visão que Prabhupada tinha para seu movimento era que de atrair tantas línguas, estou falando espanhol, italiano, francês. Eu acho que preciso dobros de salários mínimos que estou recebendo agora. Vou conversar com vocês depois. Então, Prabhupada queria atrair as pessoas importantes, os líderes de países, os intelectuais mais importantes, queria apoio econômico das grandes fundações caridosas. Ele queria apoio da Fundação Rockefeller, da Fundação Ford, e não passou nada. Eu acho que ninguém respondia as cartas, as fundações, porque nos estatutos das fundações, primeira coisa, eles não dão dinheiro para organizações religiosas. E Prabhupada escrevia cartas dizendo que vocês devem dar dinheiro para mim, que é um movimento religioso. Então, não houve realmente comunicação. Mas essa visão de Prabhupada, que pessoas importantes no Ocidente aceitariam seu movimento, não funcionou. Não funcionou para nada. Mas, ao mesmo tempo, alguns jovens em Nova York começaram a frequentar, falar com o Prabhupada. Então, plano B. Nós. Porém, o que eu quero dizer é que eu acho que a preocupação profunda que Prabhupada tinha de não permitir que o público pensasse que nós somos hippies, mostra que Prabhupada nunca renunciou ao plano A. Porque do ponto de vista dos jovens americanos, ingleses, do ponto de vista dos jovens, pensar que a gente tinha alguma solidariedade com as alternativas era muito positivo. Mas do ponto de vista dos líderes da sociedade era o beijo da morte.
Porque naquela época tinha o que se chamava, um termo muito comum, divisão de gerações, que os pais e os filhos não se entendiam em nada. Eles tinham, digamos, posições políticas violentamente opostas, que os jovens queriam sexo e drogas, os pais estavam contra, quer dizer, em todo sentido, os pais e os jovens discordavam. Isso era um dos aspectos mais famosos dos anos 60. Então, Prabhupada ainda queria atrair os pais, as pessoas respeitáveis. E ele sabia que se o público pensa que somos hippies, acabou o jogo. Então, por isso, Prabhupada disse que, tecnicamente, não tem uma regra contra cabelo longo ou barba, mas vocês não devem fazê-lo porque o público vai pensar que somos hippies. E a única coisa que Prabhupada disse em todo esse desvio, todos esses passatempos de Kirtananda Swami, em 67, a única coisa que Prabhupada disse que isso não é muito sério, que isso não é um problema, é o fato que ele mudou sua roupa. Então, tudo isso está documentado. E o que eu estou tentando fazer estou querendo ir além da imagem de Prabhupada estereotipada que se encontra em muitos lugares da ISKCON e redescobrir quem era Prabhupada realmente. Agora, quando falamos de, digamos, filosoficamente, ainda tem algumas coisinhas nesse campo. Mas eu não estou dizendo que ISKCON está desviado, que está pregando uma filosofia falsa. Não estou falando isso. Sem dúvida, tem pessoas que vão falar que eu disse isso. Então eu quero documentar aqui que não estou dizendo isso. Mas, essa imagem do Prabhupada ultraconservador, essa imagem é um Prabhupada criado por devotos conservadores na sua própria imagem. Por exemplo, tem um verso, uma frase realmente em sânscrito, que ocorre 2 vezes no Bhagavatam. E a frase é Desha Kala Vibhagavit. Vit, que é saber, conhecer, em português, ver. Ver em português é do sânscrito Veda. Então, quem conhece deixa Kala Vibhaga, as diferenças de lugar e tempo. Agora, primeira vez, Bhishma é glorificado com essa frase, que Bhishma era deixa Kala Vibhaga Vid. No primeiro canto do Bhagavatam, quando Bhishma está no final da vida, e no significado, Prabhupada explica, implora que nós façamos tudo para que o movimento seja aceitável em outros países. E a segunda vez, no Bhagavatam, 4º canto, Narada Muni instrui Dhruva Maharaj e diz que você tem que adorar Krishna com conhecimento das diferenças do tempo e do lugar. Então, nesse significado, que é o verso do Bhagavatam 4.8.54, Prabhupada fala muito pesadamente. Prabhupada diz que pessoas infladas, Prabhupada diz literalmente que alguns amigos indianos, assim Prabhupada diz, alguns dos nossos amigos indianos inflados com conceitos inventados, acham que devemos fazer no Oriente, no Ocidente, exatamente como fazemos na Índia. Prabhupada diz que pessoas que pensam assim, que você pode fazer no Ocidente, exatamente como você faz na Índia, são pessoas infladas com conceitos inventados. E que essas pessoas não podem fazer nada para realmente salvar o mundo no Ocidente. Por exemplo, nós temos Krishna West,
E é muito interessante que tem alguns líderes, sannyasis, não sei o quê, e outros que não são sannyasis, que criticam que isso não é necessário. A coisa mais interessante é que essas pessoas não têm nenhum sucesso em propagar a consciência de Krishna no Ocidente. A maioria das pessoas que criticam nunca chegam no Ocidente. E quando chegam, não conseguem fazer nada para realmente expandir o movimento. Agora, então, nesse sentido, minha missão, isso soa um pouco minha missão, mas o que estou tentando fazer é trazer ao centro da ISKCON Prabhupada completo. Todo o Prabhupada. Não um Prabhupada filtrado, um Prabhupada parcial, um Prabhupada ultraconservador. É muito... Devo mencionar outro ponto agora que estou fazendo minha propaganda para o Prabhupada dizer. Eu acho que quando falamos desse processo de filtrar Prabhupada, estamos no campo não de teologia, mas de psicologia. Posso dar um exemplo fantástico de filtrar Prabhupada. Tem um irmão espiritual, Ravindra Swarup, que entrou no movimento em Filadélfia, quando? 70, 71, não lembro, mas quando ele entrou, ele era estudante, sim, muitas línguas, era estudante numa faculdade em Filadélfia e fazia doutorado na filosofia da religião. Obviamente, uma área muito relevante. Então, como ele também escreveu uma carta de Prabhupada perguntando se ele devia ficar na faculdade, completar seu doutorado ou sair. Simplesmente ficar no tempo. Prabhupada escreveu, sim, fica no programa acadêmico. Eu quero que você consiga esse doutorado, isso é muito valioso. Mas agora o ponto mais interessante, quando ele mostrou essa carta ao presidente do templo e aos devotos senior do templo, eles diziam, obviamente, o Prabhupada está querendo que você saia da universidade. E ele disse, mas Prabhupada disse que não, é óbvio na carta que Prabhupada falou isso só porque ele sabe que você está pegado. Mas se você realmente quer agradar Prabhupada, você deve sair da faculdade. Agora, esses devotos que tão mal interpretaram as palavras de Prabhupada, piamente acreditavam que faziam o que Prabhupada queria. Então, quando uma pessoa está convencida que está fazendo o que Prabhupada quer, quando faz o contrário, estamos bem no campo de psicologia. Porque um erro teológico, um desentendimento tão brutal, algo mais está acontecendo lá, porque filosoficamente é impossível explicar isso. Então eu gostaria de dar outra explicação psicológica. Eu não sou uma dessas pessoas que quer reduzir tudo à psicologia, tudo à psicologia. Eu nunca fui a um psicólogo na minha vida. Estou bem. Mas eu quero explicar o que eu acho que está acontecendo segundo a ciência social. Assim como Krishna diz em Bhagavad Gita que para poder praticar vida espiritual,
você deve respeitar sua natureza humana. Quer dizer, nós não somos o corpo, mas nós temos corpos. E esse corpo não é só um corpo arbitrário que foi jogado em cima de você. O corpo material que nós temos reflete ou manifesta precisamente a nossa mentalidade na vida passada. E por isso que a nossa mentalidade, a nossa mente, a nossa consciência, mesmo que seja imperfeita ou impura, mas a nossa mentalidade, a nossa mente é, em um sentido, intimamente a pessoa que nós somos. Mesmo que seja uma pessoa, ou uma personalidade, em última instância, ilusória ou parcial, mas ainda assim, a nossa mente é a parte mais... Mesmo Krishna diz em Bhagavad Gita que além da matéria morta, existem os sentidos conscientes, no sentido que os sentidos físicos são o primeiro nível, os primeiros instrumentos ou canais de consciência. Porque mesmo na consciência mais baixa, somos conscientes através dos sentidos. Mas Krishna é mesmo um animal. Então Krishna diz que além dos sentidos, a mente, além da mente, a inteligência, então nosso apego à nossa mente é muito forte. Você, por exemplo, talvez pode mudar seu comportamento físico no sentido que você morava aqui, agora você vai para lá, você comia isso, agora você vai comer aquilo. Mas mudar sua mentalidade. Então, agora, o que eu queria dizer é que assim como nós temos que respeitar os sentidos, no sentido de não comer muito demais, não comer muito pouco, não dormir demais, não dormir muito pouco. Também Krishna diz que esses são exemplos, mas que realmente esse princípio se aplica a todas as atividades neste mundo. Então, assim como você tem necessidades alimentares, você tem necessidade humana de descansar, temos necessidades emocionais. E por isso um devoto que negligencia suas necessidades emocionais terá problemas. Às vezes problemas muito sérios. Então, uma necessidade emocional para um ser humano é a necessidade de ser respeitada pela sociedade na qual você vive. Isso também se liga a uma necessidade muito primitiva, porque, por exemplo, mesmo os habitantes de Vrindavan, que só queriam servir a Krishna, que são devotos puros, que amavam Krishna, mas quando, por exemplo, chegava um demônio amigo de Kamsa, quando houve incêndio na floresta, tempestades, existem eventos ou circunstâncias neste mundo que são tão assim, qual a palavra, assustadoras, que você não pode fazer outra coisa que chamar Krishna. Porque é uma situação tão chocante. Agora, nós não podemos dizer porque os habitantes de Vrindavan chamavam Krishna, 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 nos salve, que eles eram devotos fruitivos. Quando se fala de karma mishra bhakti, bhakti misturado com desejos fruitivos, estamos falando de um plano oficial, que, por exemplo, estou servindo a Krishna e estou calculando que eu estou pedindo a Krishna que me outorgue, não sei, dinheiro, uma bela esposa, um marido, assim, servindo a Krishna e diretamente pedindo algo do mundo.
pedindo a Krishna. Isso é karma mishra bhakti. Bhakti misturado com karma. Mas quando acontece algo tão chocante, tão assim assustador, que você, para sua sanidade, simplesmente chama, grita pelo socorro, isso não é impuro. Isso é uma reação natural e inevitável, um comportamento que observamos mesmo entre os devotos mais avançados em Vrindavan. Então, eu dou esse exemplo porque necessidades emocionais, isso não significa que você não é sincero, você... nada, simplesmente são necessidades, como comer e dormir. Então, a necessidade de sentir segurança, a necessidade de não viver sempre com medo, sempre com, assim, pavor, porque que é um estado de consciência difícil de aguentar. Então, uma das formas em que seres humanos sentem segurança básica para poder ter equilíbrio mental é de sentir ou acreditar que sou membro de uma sociedade, que não estou sozinho, que tem uma sociedade, uma comunidade, que faço parte de um grupo de outros seres humanos. É por esse fato, que quando você pertence a uma comunidade ou sociedade que é marginalizada, quer dizer, quando você mora numa sociedade que não te aceita como membro normal da sociedade, que te vê como uma pessoa estranha, isso pode criar, e normalmente cria, problemas psicológicos. Agora, no caso de ser, eu lembro que pessoalmente, sendo se podemos ser honestos aqui, eu lembro que cheguei num ponto na minha vida que não aguentava mais sair da minha casa e que outras pessoas me olhavam e apontavam, ou que xingavam, simplesmente não aguentava mais. E o motivo pelo qual não aguentava mais também tem circunstâncias históricas que passou. Porque eu cheguei a esse ponto em certo momento, não antes. Agora, assim como, por exemplo, se você... se uma pessoa machuca, por exemplo, uma perna, mas ainda caminha, então naturalmente o corpo caminha de certa forma para proteger a perna, o joelho machucado, né? Então o corpo se protege, até a mente se protege. Então quando você enfrenta essa situação de morar numa sociedade que te ridiculariza, ou que te vê como algo estranho, ou algo não realmente respeitável, automaticamente, sem assim planejar, automaticamente seu sistema neurológico começa a se defender. E a forma de se defender, uma forma comum de se defender, é de demonizar, ou vamos dizer, marginalizar aqueles que te marginalizam. Porque se o mundo fora, se o mundo material, e especificamente o mundo ocidental, porque na Índia, por exemplo, se você viaja na Índia com roupa, digamos, devocional da ISKCON, você será atendido e respeitado, só por curiosidade. Você nunca vai pagar seu almoço. Então não há necessidade de marginalizar ou demonizar a Índia. Inclusive, psicologicamente, os outros têm um interesse sério em elogiar a Índia. Porque a Índia que nos apoia, que nos respeita. Mas o Ocidente, que não, é uma
eu diria para muitos devotos uma necessidade neurológica de baixar o Ocidente, de tirar do Ocidente qualquer validade. E porque esse Ocidente é simplesmente um mundo idiota, caído, que não tem nada a ver. Então, quando o mundo ocidental nos ridiculariza, nos critica, nos rejeita, isso não dói. Isso não dói e também não ameaça a nossa segurança e estabilidade psicológica. Então, uma necessidade na festa de domingo de explicar uma e outra vez como a Kali Yuga está arrasando com o Ocidente. É necessidade sempre promover uma cultura, a cultura indiana, roupa, comida como superior, mesmo que não seja. Sempre promover como superior, porque e assim em todo sentido menosprezar o Ocidente. Agora, se você, por exemplo, tem uma família, um trabalho no mundo, se você tem uma posição no mundo, como Grihasta, ou simplesmente uma pessoa fora de uma comunidade, um templo, é provável que você seja respeitado pelo mundo. E por isso você não tem essa necessidade psicológica.